Bem-vindo ao conto Até Você Dormir. Antes da gente começar, se você gosta de ouvir histórias antes de dormir, já deixa o like e se inscreve no canal para não perder os próximos contos. Agora sim, hoje eu vou te levar para uma aventura com um toque de mistério. A Aventura do Apartamento Barato, de Agatha Christie. Imagina encontrar um apartamento perfeito, num ótimo lugar, por um preço tão baixo que dá até desconfiança. Estranho, né? Então se ajeita aí, apaga a luz, respira fundo e vem comigo descobrir o que está escondido por trás dessa oferta boa demais para ser verdade. A Aventura do Apartamento Barato. Nos casos que registrei até agora, as investigações de Poirot começaram a partir do fato central, quer tenha sido assassinato ou roubo, seguindo a partir daí por um processo de dedução lógica até a triunfante solução final. No caso que vou relatar agora, houve uma sucessão extraordinária de circunstâncias, a partir de incidentes aparentemente triviais, que atraíram a atenção de Poirot, levando a acontecimentos sinistros que constituíram um crime dos mais insólitos. Eu estava passando a noite com um velho amigo, Gerald Parker. Além de nós, havia provavelmente mais meia dúzia de pessoas presentes. A conversa acabou recaindo, como sempre acontecia quando Parker estava presente, no problema da procura de moradia em Londres. A procura de casas e apartamentos era o passatempo preferido de Parker. Desde o término da guerra, ele já morara em pelo menos meia dúzia de apartamentos e pequenas casas. Mal estava instalado em algum lugar, mudava-se inesperadamente de malas e bagagens para outro. As mudanças eram quase sempre acompanhadas de um pequeno ganho pecuniário, pois Parker tinha uma boa cabeça para negócios. Mas era o puro amor ao esporte que o levava a agir assim, não o desejo de ganhar algum dinheiro. Ficamos ouvindo Parker por algum tempo, com o respeito dos noviços pelas palavras do perito. Depois, foi nossa vez de falar, e rompeu então uma verdadeira babel de vozes. Finalmente, a palavra ficou com a Sra. Robinson, uma jovem encantadora recém-casada, que estava ali junto com o marido. Eu não os conhecera antes, já que Robinson era um amigo recente de Parker. Por falar em apartamentos, Sr. Parker, já soube do nosso extraordinário golpe de sorte? Conseguimos finalmente arrumar um apartamento em Montague Mansions. É o que eu sempre disse, declarou Parker. Há muitos apartamentos para se alugar, desde que se esteja disposto a pagar o preço. Tem toda a razão. Mas acontece que o preço que estamos pagando é barato demais. Apenas 80 libras por ano. Mas Montague Mansions fica perto da Knightsbridge, não é mesmo? É um prédio grande e bonito. Ou será que está falando de algum prédio com o mesmo nome localizado no meio dos cortiços? Não, é mesmo o prédio perto da Knightsbridge. É isso o que torna nosso achado maravilhoso. Maravilhoso não é a palavra certa. É um milagre espetacular. Mas deve haver alguma armadilha aí. As luvas são muito altas. Não há luvas. Não há. Oh, Deus, isso é demais, gemeu Parker. Mas tivemos que comprar a mobília, acrescentou a Sra. Robinson. Ah, eu sabia que tinha de haver alguma coisa, exclamou Parker, reanimando-se. Por 50 libras. E o apartamento está muito bem mobiliado. Desisto. Os atuais ocupantes devem ser lunáticos com tendências para a filantropia. A Sra. Robinson estava parecendo um pouco perturbada. Franziu a testa ligeiramente. Não é estranho? Será que o apartamento é mal assombrado? Nunca ouvi falar de um apartamento mal assombrado, declarou Parker categoricamente. Tem razão, murmurou a Sra. Robinson, longe de estar convencida. Mas há várias coisas que me atraíram a atenção.
coisas um tanto esquisitas. Por exemplo, indaguei. A atenção do nosso criminologista foi despertada, exclamou Parker. Conte-lhe tudo, Sra. Robinson. Hastings é um grande decifrador de mistérios. Soltei uma risada, um tanto embaraçado, mas não de todo insatisfeito com o papel que me era atribuído. Não chega a ser nada realmente estranho, Capitão Hastings. Apenas esquisito. Fomos procurar os agentes imobiliários Stosser Paul. Não os tínhamos procurado antes porque normalmente eles só têm apartamentos muito caros em Mayfair, mas achamos que não haveria mal algum em tentar. Eles só tinham apartamentos de 400 ou 500 libras por ano, ou então com luvas muito altas. Quando já íamos embora, o homem que nos atendeu informou que tinha um apartamento de 80 libras por ano. Acrescentou que duvidava muito de que nossa ida até lá pudesse ser de algum proveito. O apartamento já estava registrado ali há bastante tempo e tinham enviado diversas pessoas para vê-lo. Provavelmente já devia estar ocupado, mas eles não tinham sido avisados. Não gostavam de mandar pessoas lá, pois as pessoas costumam irritar-se ao visitar um apartamento já alugado. A Sra. Robinson teve que fazer uma pausa para recuperar o fôlego, antes de continuar. Agradecemos e declaramos que compreendíamos perfeitamente que o apartamento talvez já estivesse alugado. Mesmo assim, não custava nada ir até lá para verificar. O homem nos deu uma autorização e seguimos de táxi para o apartamento. Afinal, pensamos, não custava nada tentar. O apartamento número 4 ficava no segundo andar. Estávamos esperando o elevador quando Elsie Ferguson, é uma amiga minha, Capitão Hastings, que também está procurando apartamento, desceu a escada e disse ao me ver: "Para variar, cheguei na sua frente, minha cara, mas nem adianta subir. Já está alugado." Aquilo parecia encerrar o caso. Mas, como disse John, o apartamento estava muito barato. Podíamos pagar um pouco mais. Quem sabe, se oferecêssemos luvas? Sei que isso é uma coisa horrível e sinto-me envergonhada por contar, mas sabe como é difícil encontrar-se um bom apartamento e o que se precisa fazer para consegui-lo. Assegurei-lhe que sabia perfeitamente que na luta em busca de moradia, o lado inferior da natureza humana frequentemente triunfava sobre o superior, e que a lei tão conhecida do lobo que devora a ovelha sempre prevalecia. Subimos para ver o apartamento e descobrimos que não estava alugado. Uma criada nos mostrou todos os cômodos e depois falamos com a patroa dela. Ficou tudo acertado. Ocuparíamos o apartamento imediatamente, pagando 50 libras pelos móveis. Assinamos o contrato no dia seguinte e vamos mudar amanhã. A Sra. Robinson parou de falar triunfante. "E o que me diz da Sra. Ferguson?" perguntou Parker. "Vamos ouvir suas deduções, Hastings." "Elementar, meu caro Watson. Ela foi ao apartamento errado." "Oh, Capitão Hastings, mas só pode ter sido isso mesmo", exclamou a Sra. Robinson, admirada. Desejei que Poirot estivesse presente naquele momento. Às vezes tenho a impressão de que ele subestima minha capacidade. O episódio era divertido e resolvi apresentá-lo a Poirot na manhã seguinte, como um falso problema. Ele pareceu ficar interessado e interrogou-me minuciosamente a respeito dos aluguéis de apartamentos em diversos bairros. "Uma história curiosa", comentou ele quando terminei. "Com licença, Hastings, mas preciso dar uma volta." Quando Poirot voltou, cerca de 1 hora depois, seus olhos brilhavam com um excitamento peculiar. Pôs a bengala em cima da mesa e escovou o chapéu com o cuidado habitual, antes de falar. "Ainda bem, mon ami, que não temos nenhum caso em nossas mãos no momento. Assim podemos nos dedicar inteiramente à atual investigação." "De que investigação está falando?"
Do preço extraordinariamente barato do apartamento alugado por sua amiga, a senhora Robinson. Ora, Poirot, não pode estar falando sério. Ao contrário, meu amigo, ao contrário. Sabia que o verdadeiro aluguel daquele apartamento é de 350 libras? Verifiquei pessoalmente com os agentes do senhorio. E, no entanto, aquele apartamento em particular está sendo sublocado por 80 libras. Por quê? Deve haver alguma coisa errada com ele. Talvez seja mal assombrado, como a senhora Robinson supôs. Poirot meneou a cabeça com uma expressão insatisfeita. Há também outro fato estranho. A amiga dela disse que o apartamento já estava alugado. Mas a senhora Robinson foi verificar e descobriu que não era o caso. Mas certamente concorda comigo em que a outra mulher deve ter ido ao apartamento errado. A única explicação possível. Pode ou não estar certo com relação a esse ponto, Hastings. Mesmo assim, ainda resta o fato de que diversos outros candidatos foram enviados ao apartamento. E apesar do preço extremamente barato, ele ainda estava para alugar quando a senhora Robinson apareceu. Isso confirma que deve haver algo errado com o apartamento. Pelo que contou, a senhora Robinson não percebeu nada de errado. Não acha isso muito curioso? E qual a sua opinião a respeito dela, Hastings? Acha que é uma mulher sincera? Uma criatura maravilhosa. Evidentemente. Já que o deixou incapaz de responder à minha pergunta, descreva-a para mim, por gentileza. Ela é alta e loura. Isto é, seus cabelos têm um tom castanho avermelhado. Ah, meu caro Hastings, sempre teve uma queda por cabelos assim. Mas continue. Olhos azuis, pele branca e suave e... Acho que é tudo concluir confuso. E o marido dela? Um sujeito simpático, sem nada de excepcional. Moreno ou louro? Não me lembro. Acho que era um meio termo, com um rosto do tipo mais comum. Poirot assentiu. Estou entendendo. É verdade que existem centenas de homens comuns que se situam num meio termo. De qualquer maneira, você sempre dá mais ênfase e demonstra mais prazer na descrição das mulheres. Sabe alguma coisa a respeito do casal? Será que Parker os conhece bem? Pelo que sei, são conhecidos recentes de Parker. Mas certamente, Poirot, não está pensando. Poirot levantou a mão. Tout doucement, mon ami. Por acaso eu disse que estava pensando alguma coisa? Falei apenas que é uma história curiosa. E não há coisa alguma que nos possa ajudar a lançar um pouco de luz no enigma. A não ser o nome da jovem em questão, não é mesmo, Hastings? O nome dela é Stella, mas não vejo o quê. Devagar, meu amigo. Poirot interrompeu-me com uma tremenda risada. Algo parecia diverti-lo imensamente. Stella significa estrela, não é mesmo? Extraordinário. Mas que diabo? E as estrelas dão luz. Voilá! Acalme-se, Hastings. Não fique com essa cara de dignidade ferida. Vamos até Montague Mansions para fazer algumas indagações. Acompanhei-o, embora contrariado. O prédio era grande e simpático, em excelente estado de conservação. Um porteiro uniformizado estava tomando sol na entrada, e foi a ele que Poirot se dirigiu. Perdão, mas poderia informar-me se o senhor e a senhora Robinson residem aqui? O porteiro era um homem de poucas palavras, e aparentemente mal-humorado ou desconfiado. Mal olhou para nós, limitando-se a resmungar. Apartamento 4, segundo andar. Obrigado. Sabe dizer-me há quanto tempo eles moram aqui? 6 meses. Dei um passo à frente, atônito, percebendo o sorriso malicioso de Poirot. Impossível! Gritei. Deve estar cometendo um engano. 6 meses. Tem certeza? A mulher a que estou me referindo é alta, de cabelos avermelhados. Ela mesma interrompeu-me o porteiro. Vieram de Miquelmas. Há apenas 6 meses.
Ele pareceu perder o interesse por nós e retirou-se lentamente para o saguão do prédio. Afastei-me com Poirot. "Eh bien? Bem, Hastings", indagou meu amigo maliciosamente. "Ainda está convencido de que as mulheres deslumbrantes sempre dizem a verdade?" Não respondi. Poirot já havia se encaminhado para Brompton Road antes que eu tivesse tempo de lhe perguntar o que ia fazer e para onde estávamos indo. "Vamos procurar a imobiliária do prédio, Hastings. Tenho o maior desejo de ter um apartamento em Montagu. Se não estou enganado, muitas coisas interessantes vão acontecer por lá antes que se passe muito tempo." Tivemos sorte em nossa busca. O apartamento 8, no 4º andar, estava para alugar, mobiliado, a 10 guinéus por semana. Poirot prontamente o alugou por 1 mês. Ao sairmos para a rua, ele tratou de silenciar meus protestos. "Mas estou ganhando dinheiro suficiente agora, Hastings. Por que não poderia satisfazer um pequeno caprice?" "Capricho? Por falar nisso, por acaso tem um revólver?" "Tenho, sim. Em algum lugar. Não me lembro direito onde o deixei." Respondi prontamente, um pouco excitado. "Acha que irá precisar usá-lo?" "É bem possível. Estou vendo que a ideia lhe agrada." "Ah, o espetacular e o romântico o atraem invariavelmente." No dia seguinte, fomos nos instalar em nossos aposentos temporários. O apartamento era agradavelmente mobiliado. Ocupava a mesma posição no prédio que o apartamento dos Robinsons, só que 2 andares acima. O dia seguinte ao da nossa mudança foi um domingo. De tarde, Poirot deixou a porta da frente entreaberta e chamou-me apressadamente assim que soou a batida de uma porta em algum lugar lá embaixo. "Dê uma olhada por cima da balaustrada, Hastings. São os seus amigos? Tome cuidado para que não o vejam." Estiquei a cabeça e sussurrei. "São eles mesmos? Ótimo. Vamos esperar um pouco." Cerca de meia hora depois, uma jovem saiu do apartamento em roupas vistosas. Com um suspiro de satisfação, Poirot voltou para o nosso apartamento na ponta dos pés. "Cessar. Depois que os patrões saem, é a vez da empregada. O apartamento deve estar vazio agora." "E o que vamos fazer?" indaguei, apreensivo. Poirot fora até a copa e estava puxando a corda do elevador de carvão. E explicou jovialmente. "Vamos descer pelo mesmo caminho do lixo. Ninguém nos irá observar. O concerto de domingo, o passeio de domingo e, finalmente, o cochilo de domingo, depois do tradicional almoço de domingo inglês, o rosbife. Tudo isso irá impedir que alguém repare nas ações de Hercule Poirot. Vamos, meu amigo." Ele entrou na pequena plataforma de madeira e eu o segui, cautelosamente. "Vamos arrombar o apartamento?" indaguei desconfiado. A resposta de Poirot não foi nada tranquilizante. "Hoje não." Puxando a corda, descemos lentamente até o 2º andar. Poirot soltou uma exclamação de satisfação ao verificar que a porta de madeira da copa estava aberta. "Está vendo, Hastings? Ninguém se lembra de trancar essas portas durante o dia. E, no entanto, qualquer um pode subir ou descer como fizemos. De noite costumam trancar, embora nem sempre. Mas vamos tomar as providências necessárias para evitar que isso aconteça." Ele tirou algumas ferramentas do bolso, enquanto falava, e começou a trabalhar imediatamente, com extrema habilidade. Seu objetivo era dar um jeito no ferrolho, de maneira a que pudesse ser aberto do elevador. Toda a operação durou apenas 3 minutos. Depois, Poirot guardou as ferramentas no bolso e subimos de volta a nossos domínios. Poirot passou toda a segunda-feira fora. Ao voltar, no fim da tarde, afundou-se numa poltrona com um suspiro de satisfação. "Gostaria de ouvir uma pequena história, Hastings?"
Uma história do tipo que aprecia e que o fará recordar-se de um dos seus filmes prediletos? Pode contar, respondi rindo. Presumo que seja uma história verdadeira e não apenas mais um dos seus esforços de imaginação. A história é verídica. O inspetor Japp, da Scotland Yard, pode confirmá-la, já que foi através de seus bons ofícios que dela tomei conhecimento. E agora, Hastings, vamos à história. Há pouco mais de 6 meses, alguns planos navais de grande importância foram roubados de uma repartição do governo americano. Mostravam as posições de algumas defesas costeiras essenciais e valeriam uma soma considerável para qualquer potência estrangeira, como o Japão, por exemplo. As suspeitas recaíram num jovem chamado Luiz Valdarno, italiano de nascimento, funcionário subalterno do departamento de onde sumiram os documentos. Ele desapareceu na mesma ocasião. Quer fosse ele ou não o ladrão dos documentos, o fato é que 2 dias depois encontraram o corpo de Luigi Valdarno no East Side, em Nova York, morto com um tiro. Os documentos não estavam em seu poder. Há algum tempo antes, Luigi Valdarno vinha saindo com uma jovem cantora, Elsa Hart, que aparecera recentemente e morava com um irmão num apartamento em Washington. Nada se sabia a respeito do passado de Elsa Hart, que desapareceu subitamente na mesma ocasião da morte de Valdarno. Há razões para se acreditar que ela era, na realidade, uma consumada espiã internacional que já realizara diversas missões infames sob vários pseudônimos. Ao mesmo tempo em que se empenhava em localizá-la, o serviço secreto americano também vigiava alguns cavalheiros japoneses, aparentemente sem a menor importância, que viviam em Washington. Eles tinham certeza de que Elsa Hart, assim que despistasse seus perseguidores, iria procurar os referidos cavalheiros. Há 15 dias, um deles partiu subitamente para a Inglaterra. Assim, ao que tudo indica, Elsa Hart encontra-se neste momento aqui na Inglaterra. A descrição oficial de Elsa Hart é a seguinte: 1,70 m de altura, olhos azuis, cabelos castanho avermelhados, pele alva, nariz reto, sem quaisquer marcas características. E a senhora Robinson? É possível que seja, corrigiu-me Poirot. E eu soube também que um homem moreno, um estrangeiro, andou fazendo perguntas esta manhã a respeito dos moradores do apartamento 4. Portanto, mon ami, receio que terá que renunciar a seu sono esta noite e me acompanhar numa vigília no apartamento lá de baixo, armado com aquele seu bom revólver, bien entendo, naturalmente. Mas claro, gritei entusiasmado. Quando começaremos? 00:30 é uma hora ao mesmo tempo solene e apropriada. Não é provável que ocorra alguma coisa antes disso. Precisamente à 00:30, descemos no elevador de carvão até o 2º andar. Poirot abriu rapidamente a porta de madeira e entramos no apartamento. Passamos para a cozinha, onde nos acomodamos confortavelmente em 2 cadeiras, deixando a porta para o vestíbulo entreaberta. E agora só nos resta esperar, disse Poirot, visivelmente satisfeito, fechando os olhos. Para mim, a espera pareceu interminável, pois fiquei apavorado com a possibilidade de acabar dormindo. Quando me parecia que já estava ali há mais de 8 horas, embora se tivesse passado apenas 1h20, conforme verifiquei mais tarde, ouvi um barulho muito fraco. A mão de Poirot tocou na minha. Levantei-me e, juntos, nos encaminhamos para o vestíbulo. Era de lá que vinha o barulho. Poirot quase encostou os lábios em meu ouvido e sussurrou: do lado de fora da porta da frente. Estão arrombando a fechadura. Quando eu der um aviso, não antes, caia em cima dele por trás e segure-o depressa.
Tome cuidado, pois ele estará armado de faca. Dali a pouco, ouvimos um ruído mais forte. Um pequeno círculo de luz surgiu através da porta. Extinguiu-se imediatamente, e a porta foi aberta devagar. Poirot e eu ficamos colados contra a parede. Ouvi a respiração do homem quando ele passou por trás de nós, tornando a acender a lanterna. E foi nesse momento que Poirot sussurrou ao meu ouvido. Agora, avançamos juntos. Com um movimento rápido, Poirot envolveu a cabeça do intruso com um cachecol de lã, enquanto eu lhe imobilizava os braços. Toda a ação foi rápida e silenciosa. Arranquei uma faca da mão dele, enquanto Poirot lhe baixava o cachecol dos olhos para a boca. Saquei o revólver e brandi-o diante do rosto do homem, para que ele compreendesse que qualquer tentativa de resistência era absolutamente inútil. Quando o homem finalmente cessou de se debater, Poirot aproximou os lábios de seu ouvido e começou a sussurrar rapidamente. 1 minuto depois, o homem assentiu. Depois, pedindo silêncio com um gesto da mão, Poirot saiu do apartamento e desceu a escada. Fomos atrás dele. Eu ia por último, empunhando o revólver. Ao chegarmos à rua, Poirot virou-se para mim. Há um táxi esperando logo depois da esquina. Pode dar-me o revólver, Hastings. Não vamos mais precisar dele. E se o sujeito tentar escapar? Poirot sorriu. Ele não tentará. Voltei logo depois com o táxi. Poirot tirara o cachecol do rosto do estrangeiro e deixei escapar uma exclamação de surpresa ao vê-lo. E sussurrei para Poirot. Mas ele não é japonês. A observação sempre foi o seu ponto forte, Hastings. Nada lhe escapa. Tem razão, o homem não é japonês. Ele é italiano. Entramos no táxi e Poirot deu ao motorista um endereço em St. John's Wood. Àquela altura, eu estava totalmente aturdido. Não queria perguntar a Poirot para onde estávamos indo na presença do prisioneiro e esforcei-me em vão em tentar esclarecer por mim mesmo o que acontecera. Saltamos diante de uma casa pequena e bastante recuada. Algum retardatário, ligeiramente embriagado, estava cambaleando pela calçada e quase esbarrou em Poirot, que lhe disse algo rispidamente. Não consegui ouvir direito. Subimos os degraus da casa. Poirot tocou a sineta e fez sinal para que ficássemos esperando de lado. Ninguém atendeu. Ele tocou novamente e depois bateu com a aldraba por alguns minutos, vigorosamente. Uma luz apareceu na bandeira da porta, que foi cautelosamente entreaberta. — Que diabo está querendo a esta hora? Perguntou uma voz de homem rispidamente. — Quero falar com o médico. Minha esposa está muito doente. Não há nenhum médico aqui. O homem já ia fechar a porta, mas Poirot rapidamente enfiou o pé na abertura. E tornou-se subitamente a caricatura perfeita de um francês enfurecido. — Como não há médico? Vou chamar a polícia. Tem que vir comigo. Vou ficar aqui e tocar e bater a noite inteira. Meu caro senhor. A porta foi novamente aberta. O homem estava de chambre e chinelos. Adiantou-se para apaziguar Poirot, lançando um olhar apreensivo ao redor. Vou chamar a polícia. Poirot fez menção de descer os degraus. Não, não faça isso, pelo amor de Deus. O homem saiu atrás dele. Com um empurrão súbito, Poirot fê-lo descer os degraus cambaleando. Um instante depois, nós três estávamos dentro da casa, fechando a porta e passando a tranca. Depressa! Vamos entrar ali. Poirot seguiu na frente, para a sala mais próxima, acendendo a luz na passagem. E você? Fique atrás da cortina. Sim, senhora, disse o italiano, indo rapidamente esconder-se atrás da cortina de veludo rosa que cobria a janela. E foi bem a tempo.
No momento exato em que ele desaparecia, uma mulher entrou correndo na sala. Era alta, de cabelos avermelhados, e um kimono vermelho lhe envolvia o corpo esguio. "Onde está meu marido?" gritou ela com uma expressão assustada. "Quem são vocês?" Poirot deu um passo à frente, seguido por um gesto cortês. "É de se esperar que seu marido não vá apanhar um resfriado." Pude observar que ele calçava chinelos e que seu roupão era bem grosso. "Quem é você? O que está fazendo em minha casa?" "É verdade que nenhum de nós teve o prazer de conhecê-la pessoalmente até agora, madame. E isso é ainda mais lamentável, porque um dos nossos veio especialmente de Nova York para encontrá-la." A cortina se abriu e o italiano avançou. Para minha surpresa e consternação, vi que ele estava brandindo meu revólver, que Poirot, inadvertidamente, devia ter deixado no assento do táxi. A mulher soltou um grito desesperado e virou-se para fugir. Mas Poirot estava parado diante da porta fechada. "Deixe-me sair!" gritou a mulher. "Ele vai me matar!" "Quem foi que matou Luigi Valdarno?" indagou o italiano com voz áspera. Ele brandia o revólver ameaçadoramente, apontando alternadamente para os três. Não nos atrevíamos a fazer nenhum movimento. "Santo Deus, Poirot!" gritei. "Isso é terrível! O que vamos fazer agora?" "Você me faria um favor se abstivesse de falar, Hastings. Posso assegurar-lhe que nosso amigo não irá atirar, a menos que eu lhe diga para fazê-lo." "Tem certeza disso?" perguntou o italiano com um olhar que me provocou um calafrio. A mulher virou-se bruscamente para Poirot. "O que está querendo?" Poirot fez uma mesura. "Não creio que seja necessário insultar a inteligência de Elsa Hart, dizendo-lhe isso explicitamente." Com um movimento rápido, a mulher pegou um gato preto de veludo que servia como cobertura para o telefone. "Estão costurados no forro deste gato." "Muito hábil", comentou Poirot, em tom de admiração, dando em seguida um passo para o lado. "Boa noite, madame. Vou deter seu amigo de Nova York enquanto a senhora dá um jeito de escapar." "Mas que idiota!" rugiu o italiano. E levantando o revólver, disparou a queima-roupa na mulher, que já começava a se afastar, antes que eu tivesse tempo de me lançar em cima dele. Porém, a arma simplesmente fez um clique inofensivo, e a voz de Poirot soou numa censura suave. "Nunca confie em seu velho amigo, Hastings. Não me importo que meus amigos portem armas carregadas, mas jamais permito que um mero conhecido o faça." "Não, não, mon ami!" As últimas palavras foram dirigidas ao italiano, que estava praguejando furiosamente. Poirot continuou a falar com ele. "Espero que compreenda o que fiz por você. Salvei-o de ser enforcado. E não pense que nossa bela dama irá escapar. A casa está sendo vigiada na frente e nos fundos. Os dois vão cair diretamente nas mãos da polícia. Não acha esse pensamento agradável e confortador? Está bem, pode deixar a sala agora. Mas tome cuidado, muito cuidado. Ele já foi. E meu amigo Hastings me olha com uma expressão de censura. Mas era tudo tão simples. Era tudo evidente desde o início. Entre inúmeros candidatos, provavelmente centenas, ao apartamento número 4 de Montague Mansions, somente os Robinsons foram considerados apropriados. Por quê? O que havia para distingui-los de todos os outros? E praticamente ao primeiro olhar. Seria a aparência? Possivelmente, embora ela nada tivesse de extraordinária. Nesse caso, só podia ser o nome deles. Mas não há nada de extraordinário no nome Robinson, Poirot. Ao contrário, é um nome bastante comum. "Ah, sapristi. Mas é justamente essa a questão, meu amigo. Elsa Hart e o marido, irmão, ou o que quer que o homem fosse, chegaram de Nova York e alugaram um apartamento sob o nome de Senhor e Senhora Robinson.
E subitamente descobriram que uma dessas sociedades secretas, a máfia ou a Camorra, a qual Luigi Valdarno certamente pertencia, estava atrás deles. O que fizeram? Imaginaram um plano de extrema simplicidade. Evidentemente sabiam que seus perseguidores não conheciam pessoalmente nenhum dos dois. O que poderia ser mais simples? Ofereceram o apartamento por um aluguel absurdamente baixo. Entre os milhares de jovens casais que neste momento procuram moradia em Londres, não podia deixar de haver vários Robinsons. Era simplesmente uma questão de esperar um pouco. Se der uma olhada no catálogo telefônico, vai verificar que era inevitável o aparecimento de uma senhora Robinson mais cedo ou mais tarde. O que iria então acontecer? O Vingador chega, conhece o nome, conhece o endereço e ataca. Está tudo terminado, a vingança está consumada. E Elsa Hart mais uma vez escapou por um triz. Por falar nisso, Hastings, você deve me apresentar a verdadeira senhora Robinson. Essa criatura maravilhosa e sincera. O que eles irão pensar quando descobrirem que o apartamento foi arrombado? Devemos voltar o mais depressa possível. Ah, parece que Jap e seus amigos estão voltando. Bateram vigorosamente com a aldraba. Como descobriu este endereço? Indaguei, enquanto seguia Poirot até o vestíbulo. Ora, é claro que mandou seguir a primeira senhora Robinson quando ela deixou o apartamento. À la bonne heure, Hastings. Está finalmente usando sua massa cinzenta. E agora vamos preparar uma pequena surpresa para Jap. Abrindo devagarzinho a porta, Poirot enfiou para fora a cabeça do gato e soltou um estridente miau. O inspetor da Scotland Yard, que estava parado do lado de fora, em companhia de outro homem, teve um sobressalto. Oh, é apenas Monsieur Poirot com mais uma de suas brincadeiras, exclamou ele, quando a cabeça de Poirot apareceu atrás do gato. Vamos entrar. Nossos amigos estão bem seguros? Pegamos os dois sem maiores dificuldades, mas não estavam com a mercadoria. Entendo. E por isso resolveu vir dar uma busca na casa. Bem, já estou de partida com meu amigo Hastings. Mas antes de ir embora, gostaria de fazer-lhe uma pequena preleção sobre a história e os hábitos do gato doméstico. Pelo amor de Deus, Monsieur Poirot, será que ficou inteiramente doido? O gato era adorado pelos antigos egípcios, disse Poirot, em tom professoral. Ainda é considerado um símbolo de boa sorte o fato de um gato preto cruzar nosso caminho. Este gato cruzou seu caminho esta noite, Jap. Sei que não é considerado polido na Inglaterra falar do interior de qualquer animal ou pessoa, mas o interior deste gato é perfeitamente delicado. Estou me referindo ao forro. Com um grunhido súbito, o segundo homem arrancou o gato da mão de Poirot. Ah, esqueci de apresentá-lo, disse Jap. Monsieur Poirot, este é o Sr. Burt, do Serviço Secreto dos Estados Unidos. Os dedos hábeis do americano já haviam sentido o que ele estava procurando. Estendeu a mão e, por um instante, faltou-lhe a palavra. Mas logo se mostrou à altura da ocasião. Prazer em conhecê-lo, disse o Sr. Burt. Igualmente respondeu Poirot. E essa foi a nossa história de hoje. A aventura do apartamento barato. No fim das contas, o apartamento não era só barato, ele escondia segredos, que só a curiosidade e a coragem conseguiram revelar. Espero que você tenha gostado de acompanhar essa aventura antes de dormir. Agora relaxa, deixa a mente sossegar. E a gente se encontra no próximo Conto até você dormir. Boa noite.